Agora, com a palavra, Ricardo Oliveira, atacante do Atlético. Ele participou do quadro Minha História e falou sobre a infância difícil morando ao lado do extinto presídio do Carandiru, em São Paulo. Ricardo contou que às vezes não tinha o que comer em casa e tinha que pedir a comida dos presos. Relembrar minha infância, para mim, é motivo de muita alegria, sabe? Porque por mais que eu tenha passado por todas as etapas e atingido níveis assim que eu particularmente nunca esperei atingir, para mim ainda soa como algo, cara, estou vivendo isso mesmo, sabe? O meu maior sonho quando eu iniciei a trajetória no futebol era só ser um jogador profissional, ter a minha carteira registrada, chegar na minha mãe e falar assim: mãe, agora da senhora cuido eu, paro de trabalhar. Então assim, eu não só consegui realizar esse sonho, como veio coisas muito maiores, né? Ricardo Oliveira, 37 anos, atacante do Atlético. Nasceu em São Paulo, começou a carreira na Portuguesa. Jogou no Santos, São Paulo e em grandes clubes do mundo, como Valência, Betis e Milan. Mas o que hoje é fama e sucesso, no início era sofrimento. Foi uma infância dura, uma infância pobre, no bairro do Carandiru, rodeado por cinco presídios. E a gente vivia ali naquele bairro pequenininho lá dentro. Eu buscava de alguma forma ajudar minha mãe em casa. Eu ia para os faróis ali próximo pedir dinheiro, aí levava para casa para minha mãe comprar comida, comprar pão. Aí eu ia pedir nas casas, aí voltava com comida, voltava com roupa para a gente. Uma educação assim ímpar, porque eu perdi meu pai com 8 anos de idade. E aí minha mãe teve que trabalhar para cuidar de 6 filhos. A minha mãe decidiu permanecer viúva, ela não se juntou com ninguém, então deu esse duro, trabalhava de faxineira, eu ia buscar ela no serviço, às vezes ela com a perna doendo, e isso também era a maior motivação minha, né, para poder ajudar ela e falar: mãe, agora a senhora descansa, deixa eu cuidar da senhora. E foi daquele ambiente violento que muitas vezes veio a ajuda. A gente morava na favela, quando a coisa estava boa, a gente ainda tinha um pão com água e açúcar, porque era pão duro, com água e açúcar, para amolecer o pão, e estava ótimo, a gente estava feliz da vida. Mas quando estava difícil é que não tinha nada mesmo. Aí eu e a minha irmã, a mais velha, a gente ia para a porta dos presídios que tinham ao redor, com panelas, entregava para o pessoal, eles iam lá para dentro e trazia a comida dos presos para a gente. Então a gente saía de lá, da frente dos presídios, com essas panelas de comida, ia para casa, com um sorriso aqui, cara. E tinha comida para a semana, porque era bastante comida. A gente no meio da comunidade jogando bola, e a cavalaria era muito normal, a cavalaria fazia o patrulhamento nos bairros, passava a cavalaria. Então a gente parava os policiais e pedia os lanches que eles tinham do lado, na mochila deles, que eles andavam. Então eles carregavam um pão de hot dog com presunto e queijo. E os policiais tiravam o lanche e davam pra gente. E a família do Ricardo Oliveira também foi parar do lado de dentro do presídio. Estamos de volta e agora a segunda parte da história do Ricardo Oliveira. Ele relembrou o dia em que entrou no presídio do Carandiru, falou sobre o massacre que deixou 111 presos mortos e contou uma experiência que mudou a vida dele. Ricardo Oliveira teve uma infância pobre. Morava com a família em São Paulo, numa região de 5 presídios. Entre eles, o antigo Carandiru, um lugar agressivo, hostil, que virou moradia de um dos irmãos do Ricardo. Eu tenho um irmão que hoje, graças a Deus, ele tem a vida dele, se reencontrou novamente no caminho. Esse irmão meu era um que o meu pai depositava muita esperança nele, colocou ele para jogar profissionalmente. Ele estava no caminho, não chegou a ser profissional, mas quando o meu pai faleceu, meu irmão abandonou a carreira, se misturou com coisa errada e foi parar no Carandiru uma vez.
Eu entrei lá com exatamente 11 anos de idade. Eu entrei uma única vez lá, porque quando minha mãe foi visitar o meu irmão, ela me levou. E, cara, que ambiente hostil, mas quando eu entrei, porque mulher entra por um lado e o homem entra pelo outro, independentemente se você é criança ou não, é regra. E eu entrei, estou esperando minha mãe lá dentro. Quando eu entro dentro do pavilhão 9, eu fiquei muito assustado, tremi. Aí, de repente, o cara vem por trás, pega no meu ombro, aí eu viro assim, ele fala comigo, eu não conhecia. Ele falou, cara, você não está me reconhecendo, sou eu, seu irmão. Então, eu olhei para ele e falei, não acredito. Comecei a chorar, tremendo. Ele falou, cadê a mãe? Eu falei, não sei. Ele falou, vem para cá, a mãe sabe onde eu tô. Aí ele me levou para dentro de uma salinha, dentro do pavilhão 9, pegou um violão, começou a tocar um louvor para mim e falou assim, cara, eu encontrei Deus. Hoje eu sou uma outra pessoa, estou num caminho já há um bom tempo e eu não acreditava, eu tinha 11 anos, cara. Eu falava, o que está acontecendo? Depois minha mãe chegou e aí nós sentamos, aí meu irmão orou com a gente, cantou pra gente e eu chorava. Eu saí de lá assustado, perguntando pra minha mãe, não acredito que está acontecendo isso com ele, porque a realidade em que nós vivíamos antes dele ser preso era terrível, de filme de terror, Então, assim, depois que ele saiu de lá, em 91, aí aconteceu aquela chacina. Mas aí ele já estava livre da pena, né? Já tinha cumprido tudo. E aí aconteceu a chacina. Felizmente, graças a Deus, o meu irmão tinha saído meses antes dessa grande tragédia. O que aconteceu no Carandiru foi a nível mundial, virou filme e essas coisas todas. Então a gente estava colado no presídio praticamente. Cara, eu estou falando para você da gente estar aqui onde nós estamos e o presídio está ali do outro lado da pista. Então assim, a gente da comunidade é um evento que acontece, o que aconteceu lá foi terrível. E a gente ali acompanhando toda essa situação, né? É algo que fica, tá? Fica na cabeça guardado, não é um trauma. Eu não tenho um trauma, mas é uma lembrança triste. E essa história é uma história que, para mim, ela não é boa, não é agradável, mas tem um ponto em que me deixou feliz, porque eu vi que foi uma forma do meu irmão se reencontrar na vida. Há 18 anos, cansado de lutar para se tornar jogador profissional, Ricardo tomou uma decisão que mudou a vida dele. É que não dá pra gente tirar Deus do nosso cotidiano, eu falando do que eu vivo hoje. Eu tinha só 19 anos, cara, quando eu tomei essa decisão de me entregar assim para Jesus e falar, agora a partir daqui faz o que o Senhor quiser da minha vida. E aí, a partir daí, nunca mais, graças a Deus, vão fazer 18 anos esse ano em que ininterruptamente assim eu estou servindo a Deus e, claro, depois de um bom tempo, depois de um preparo, né, eu fui consagrado a pastor e a partir daí você começa a testemunhar, você começa a contar o seu testemunho do que você viveu. As pessoas acham que nós somos seres de outros planetas, né, habitando aqui na Terra, que nós não temos problemas, que nós não passamos por dificuldades, né. Aliás, as pessoas, quando veem homens de sucesso, eles não querem saber o trajeto que eles passaram. Só vão apontar eles onde eles estão vivendo, o sucesso que eles estão passando. Mas mesmo esses homens de sucesso, eles têm problema, né, continuam trabalhando, eles precisam de médico, às vezes estão doentes. Então, eu entendo que isso é uma forma da gente contagiar também. Porque eu sei que agora as pessoas que estão me vendo, talvez eles achem assim, cara, não tem jeito para mim, tá tudo muito difícil, ninguém abre a porta, ninguém me dá oportunidade. Comigo também foi assim. Comigo foi exatamente assim. Chegou um momento, com 19 anos, eu falei assim, mãe, acabou o futebol, não quero mais, vou trabalhar para ajudar a senhora. E minha mãe falou assim, agora não. Depois de todos esses anos você tentando, agora você vai mais um pouquinho que a mãe segura a ponta. Sabe um barril de pólvora? Sim. Essa palavra da minha mãe foi uma faísca. Era tudo que eu precisava. Ver uma faísquinha assim de ferro, eu era um barril de pólvora, quando veio explodiu. Aí eu falei, bom, a minha mãe acredita, cara. A minha mãe acredita, eu vou embora. Aí me enchi e 6 meses depois eu estava na Portuguesa. Então, assim, eu sei que tem pessoas que estão vivendo em situações assim, né? É difícil, mas o difícil é bom, porque motiva você. E quando você conquista, você dá valor a tudo que você conquistou, porque não foi fácil. Então, assim, as dificuldades foram imensas, cara. Mas eu orgulhosamente eu falo assim, eu nunca tirei nada de ninguém.
Então, assim, foi pedindo, foi, não me envergonho disso. Foi catando papelão, foi, não me envergonho disso. Foi batendo nas casas pedindo comida, foi, não me envergonho disso. Foi indo para os faróis pedindo dinheiro, foi, não me envergonho disso. Foi lavando o carro como lavador de carro, que eu trabalhei por muitos anos, foi, não me envergonho disso. Ajudante de pedreiro, também meu pai era servente de pedreiro e eu fui pelo mesmo caminho, não me envergonho disso. De faxineiro, segui também o caminho da minha mãe e não me envergonho disso, para chegar onde eu cheguei aqui. Então, cara, o que eu posso falar para vocês é que o trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. E Deus ajuda quem trabalha. Ricardo Oliveira! Gol! Que história sensacional. Que Deus também abençoe sua história. Boa tarde. Gol do Atlético!